Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Graça e paz. Mente positiva. Como desenvolver um estilo de vida saudável? Capítulo 3. Desenvolvimento integral da pessoa. Para alguns filósofos do passado, o ser humano era dividido em duas partes distintas. Achavam que cada pessoa era composta de duas naturezas: matéria, corpo, e essência, alma. Também se afirmava que a alma tinha vida em si mesma, mesmo depois da morte do corpo. Muitas religiões ainda acreditam na ideia de imortalidade da alma, mas existem teólogos contemporâneos que entendem a natureza do homem no sentido integral e unitário. A ciência também confirma a unidade da natureza do homem. Na primeira parte do século XX, o Prêmio Nobel de Medicina Alexis Carrel, 1953, escreveu: "A alma e o corpo são criações de nossos métodos de observação." Esses métodos dividiram em dois um todo indivisível: a origem psicossomática das doenças, a fusão mente-corpo, a íntima conexão do aspecto físico com as funções mentais, e as observações neurológicas que encontram localização neuronial em todas as funções humanas, inclusive as emotivas e espirituais. São evidências de uma natureza humana unitária e indivisível. Essa ideia não é incompatível com a existência de diferentes dimensões no ser humano. Até o Evangelho faz referência a 4 etapas do desenvolvimento humano, quando, resumidamente, apresenta o crescimento do jovem Jesus de Nazaré, protótipo do ser humano ideal, enumerando a sabedoria, desenvolvimento intelectual, a estatura, desenvolvimento físico, a graça para com Deus, desenvolvimento espiritual, e a graça para com os homens, desenvolvimento social. Desenvolvimento harmônico e equilibrado. Se você deseja desfrutar saúde abundante, decida cultivar todas as facetas que possam colaborar. Isso o ajudará a se realizar como pessoa e a expandir suas potencialidades. Evite se concentrar em apenas uma área do desenvolvimento, para não causar desequilíbrio. Cuide dos aspectos físicos de sua vida. A dimensão física é básica e afeta radicalmente todas as demais. Faça exercício todos os dias, especialmente se seu trabalho é sedentário. Descanse as horas necessárias e alimente-se racionalmente. Mantenha contato com a natureza e abstenha-se de substâncias consideradas prejudiciais ao organismo. Cultive o desenvolvimento da mente. Talvez esse seja o aspecto de maior importância, pois no cérebro-mente se fundamenta a direção de todos os aspectos de nossa existência. Se sua atividade de trabalho é fisicamente ativa, complemente-a com tarefas intelectuais. Leia, estude e analise criticamente os problemas, ou participe em conversações de nível elevado. Porém, o mais importante é o domínio da mente. Para isso, use a cabeça para formar ideias claras, objetivos definidos e o hábito de tomar decisões que produzam o efeito desejado. Cultive o pensamento positivo. Controle seu caráter mediante sua forma de pensar. Melhore suas relações interpessoais, amando e respeitando seus semelhantes.
pois todo ato responsável tem sua origem na mente. Desenvolva suas relações sociais. O prazer e o sofrimento que a vida nos apresenta se multiplicam pela ação dos relacionamentos. Portanto, é importantíssimo que tempo e esforço necessários sejam dedicados para estreitar os laços de união com sua família, amigos, vizinhos e companheiros de trabalho. As boas relações sociais são também uma salvaguarda para prevenir qualquer desequilíbrio mental. Não esqueça a parte espiritual. Ao considerar essa dimensão, a pessoa se coloca diante do ponto mais relevante do desenvolvimento humano. A moral reflete a bondade ou maldade de seus atos. Na estética, exercita o gosto pelo que é belo, pela arte e até pela limpeza e ordem do ambiente que vive. Finalmente, na parte religiosa, tem comunhão com Deus, reconcilia-se com o seu Criador e desfruta da relação inspiradora e duradoura que a associação com a divindade proporciona. Pérolas de sabedoria. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Certos fatores sociais afetam a saúde. O estudo sociológico de David Williams, 2003, da Universidade de Michigan, Estados Unidos, confirmou que os homens têm mais probabilidade de sofrer de alguma doença em morte prematura que as mulheres. Na realidade, esse fato é bem conhecido. A novidade do estudo são as razões que nada têm a ver com a biologia ou a genética, mas especialmente com as crenças e expectativas enraizadas na sociedade. O desemprego e a insegurança no trabalho produzem maior sentimento de fracasso nos homens que nas mulheres, com risco de adquirir uma doença. Porque a sociedade e as instituições ainda esperam que ele seja o provedor da família. A ambição profissional e o estresse e as possíveis enfermidades decorrentes afetam mais os homens que as mulheres pelas mesmas expectativas sociais. Os homens correm maior risco de se tornar dependentes químicos, especialmente do álcool e drogas, e de sofrer seus efeitos sobre a saúde, porque a sociedade tolera mais os viciados homens que as mulheres. O estudo mostra a necessidade de erradicar prejuízos e diferenças sociais por meio de uma educação baseada em dados científicos e não em tradições. Inventário completo do ser humano. A concepção do ser humano como um todo indivisível é um fato que cada vez mais encontra confirmação científica e filosófica. Mesmo assim, é evidente que o ser humano tem várias dimensões inerentes. Dimensão física. O corpo humano conta com os diversos recursos para manter um equilíbrio saudável. Nosso organismo dispõe de relógios biológicos que indicam o começo dos processos orgânicos. Assim ocorre, por exemplo, ao chegar à idade de puberdade, quando as glândulas do sistema endócrino iniciam a secreção de estrogênios nas moças e de androgênios nos rapazes. Isso desencadeia uma série de alterações físicas que ocorrem no devido tempo para cada pessoa. Dimensão social. É fundamental compreender que o ser humano, um ser social, não é realmente humano enquanto não estiver integrado plenamente numa comunidade. As demais dimensões ficam em débito com a social, porque ela é fonte incomparável de novas conexões neuroniais, potencial para a oxigenação saudável do corpo e um meio para revelar sentimentos ocultos como o amor. Dimensão mental.
Hoje se sabe que a mente controla os indivíduos em todas as suas ações e tem reforço físico. Na realidade, o cérebro é composto por mais ou menos 100 bilhões de neurônios, ou células nervosas, que se encarregam de transmitir informação, iniciar e manter processos mentais, evocar recordações, processar dados, etc. Qualquer atividade mental do ser humano põe em funcionamento essas células nervosas. As interconexões do desmedido número de neurônios são quase infinitas, e quanto maior o número de conexões, maior será a capacidade mental. É vantajoso, portanto, o uso contínuo da mente para fortalecer essas conexões e criar outras novas. Dimensão espiritual. Deixemos claro que espiritualidade não é o mesmo que religiosidade. Há pessoas que são espirituais e não religiosas, e vice-versa. Embora integrada à função mental, a dimensão espiritual merece tratamento à parte. As atividades morais, estéticas e religiosas podem ser consideradas dentro da espiritualidade. O aspecto espiritual humano relativo ao julgamento sobre o bom e o mal, moral, o belo e o feio, estética, e a relação com Deus ou com a transcendência, é um componente inegável que esteve presente em todas as civilizações.